Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Para vocês que estão assistindo aí, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha do cursinho Ideia, certo? É mais uma aulinha de biologia, né? E hoje a gente vai tratar sobre divisão celular, um assunto que é muito importante, muito cobrado, certo? E é sempre bom a gente ter lá na cabeça para quando a gente for fazer o vestibular, não ter nenhuma confusão de nenhuma etapa, nem nada do tipo, certo? Hoje a gente vai ver cada etapa bem devagarzinho, para a gente ter uma descrição bem boa, saber a diferença de cada etapa, diferença de mitose, meiose, certo? E o que vai estar acontecendo em cada etapa bem devagarzinho, certo? Então, vamos lá, certo? Para a gente começar, primeiro vamos falar um pouco sobre os tipos de célula, certo? Que é muito importante para a gente saber, né? Quando a gente for tratar das divisões celulares, a gente tem que saber que tipo de célula que vai formar, ok? Então vamos lá. Existem dois tipos de células principais, que são as células diploides, certo? Diploides vem da ideia de o número máximo de cromossomos que a célula pode ter, né? O número completo de cromossomos. Ou seja, as células vão possuir lá todos os cromossomos, 46 no caso de nós humanos, né? Seres humanos, certo? Para exercer sua função. Ou seja, células diploides, elas podem ter N funções, certo? Elas podem ser células de qualquer parte do nosso organismo, certo? São as células literalmente que compõem nosso organismo. Nossos tecidos, nossos sistemas e aí por diante, certo? Essas são as células diploides, ok? E tem as células haploides, que basicamente não exercem nenhuma função até encontrarem o gameta do outro sexo. Ou seja, as células haploides são células que são basicamente os nossos gametas, né? São o espermatozoide, são o óvulo, certo? E as células haploides, vale lembrar que elas têm apenas metade do código genético. Ou seja, elas têm metade dos cromossomos aqui, ó, como está falando, 23 no caso dos seres humanos, ok? Umas imagenzinhas aqui para ajudar a gente a fixar, certo? Basicamente das células diploides, aqui a gente vai ter o cromossomo com duas cromátides, certo? Muito importante, elas têm duas cromátidezinhas aqui, por isso que é 2N, né? E aqui na célula haploide, seja o espermatozoide, seja o óvulo, né? O código genético tem apenas uma cromátide, né? Um cromossomozinho aqui apenas com uma perna, certo? Por isso que ele é dito N, certo? Então, o diploide tem o código genético completo, né? 2N, e a haploide tem metade do código genético, que é N, ok? Então, vamos lá. Basicamente, as células elas são originadas de outras células, como a gente já sabe, né? Basicamente, as células elas não surgem nem nada do tipo. As células são feitas a partir de divisão celular. Essa é a forma de multiplicação, de reprodução, digamos assim, das células, certo? A divisão celular ela é comandada pelo núcleo da célula. Assim como muitas atividades celulares, o núcleo da célula, certo? Como a gente sabe lá, o próprio código genético, digamos assim, ele vai ter a informação da própria divisão celular, como é que a divisão vai acontecer, certo? Porque tem toda uma etapa, tem todo um passo a passo para ela acontecer, para que não tenha problema, não seja feita, digamos assim, uma célula defeituosa, certo? Por exemplo, se a gente tiver aqui um problema no núcleo da célula, né? Ou seja, se ela não conseguir exercer a divisão celular de forma correta, as células elas não vão sair de formas idênticas, certo? Então, pode ter algum problema no tecido, certo? Isso pode causar uma multiplicação excessiva ou reduzida de células, certo? Isso pode acabar causando problemas muito sérios para nós, seres humanos, certo? E também outros seres vivos. É muito importante isso. Então, a divisão celular é algo importantíssimo, certo? E tem dois tipos de divisão celular, como a gente já citou. Assim como tem dois tipos de célula, existem dois tipos de divisão celular. Existe a mitose, certo? Mitose é o tipo de divisão celular que produz células diploides. E a meiose, certo? Que vai produzir células haploides. Ou seja, mitose produz células do resto do organismo todo, né? De tecidos e etc. E a meiose produz os gametas. Seja o gameta masculino espermatozoide, seja o gameta feminino óvulo, certo? Então, beleza. Mitose é células diploides, meiose células haploides. Vamos falar um pouquinho melhor sobre a mitose, certo? A gente tem aqui um esquemáticozinho da mitose, de como é que ela acontece, certo? Mas as fases dela, de fato, são essas daqui, ó. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? São essas quatro fasezinhas aqui que vão formar, de fato, uma célula virar duas, ok? Basicamente, a mitose é um processo, como a gente já falou, de divisão, né, que dá origem a duas células, de uma célula que dá origem a duas células, certo? Essas duas células geradas, vamos lembrar, elas são totalmente idênticas
a célula inicial, né? A célula mãe, que é dito, certo? Tanto em número de cromossomos, quanto em tipo de cromossomo, certo? Ou seja, essa célula aqui, ela é idêntica a essa célula aqui, certo? Então, elas são idênticas. As células filhas são idênticas às células mães, ok? Não esqueçam disso. Basicamente, elas têm importância para quê? Qual a importância da mitose, certo? Basicamente, ela tem importância para crescimento de tecidos, regeneração de tecidos, certo? Ou seja, a cicatrizes feitas quando a gente é criança, né? A gente cresce por quê? A gente cresce por divisão celular, né? Também, porque os nossos tecidos vão ficando maiores, seja tecido ósseo, seja tecido epitelial, certo? E aí por diante, ok? E basicamente são, como a gente falou, 4 etapazinhas, né? 4 fases, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? E existem alguns autores que adicionam uma outra etapa, né? Que é a prometáfase. A prometáfase ela ficaria depois da prófase e antes da metáfase, certo? A prometáfase ficaria aqui nesse meio. E quais as etapas ela englobaria, né? Ela englobaria o final da prófase, certo? Que é a perda da carioteca, e o início da metáfase, que é o alinhamento dos cromossomos, ok? Então, essa aqui seria a prometáfase, certo? Então, alguns autores usam ela, mas é mais comum ser visto apenas essas 4 fasezinhas aqui, certo? Para a gente decorar, né? Se você prefere decorar, se você não lembra exatamente qual a sequência que acontece, você usa a frasezinha prometo, Ana, telefonar. Então, basicamente, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Beleza? Prometo, Ana, telefonar. Show, show, show. Então, vamos lá. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Não esqueçam disso, certo? Então, vamos lá. Vamos de etapa em etapa analisando cada coisa. Primeiro, né, antes da gente começar as etapas da mitose em si, a gente tem uma forma que a célula vai estar, né, um momento, digamos assim, que a célula vai estar, que é a intérfase, certo? Chamada intérfase. Basicamente, ainda não iniciou a divisão, não está tendo divisão celular, mas ela vai se preparar para uma futura divisão, seja ela mitose, seja ela meiose. Então, a intérfase ela vai estar nos dois casos, certo? Como é que é? Basicamente, ela vai aumentar, ela tem 3 etapas, a intérfase, certo? Que é a etapa G1, S e G2. A etapa G1 acontece o quê? O aumento da célula, certo? Ou seja, a célula vai expandir, né? Aumentar de tamanho. Na etapa S, ela vai duplicar o DNA, ou seja, vai duplicar o número de cromossomos. E na etapa G2, ela vai literalmente conferir se esses cromossomos foram duplicados de forma correta, né? E se sim, ela vai crescer mais para poder iniciar de fato uma mitose, por exemplo, certo? Então lembrem, intérfase ela é o crescimento, duplicação e crescimento, certo? Não esqueçam disso. Ela está literalmente só se preparando para uma divisão celular. Chegamos na nossa primeira etapa, né, que é a prófase. É a etapa mais longa, né, uma das etapas mais importantes da divisão celular, certo? Porque ela literalmente está saindo da transição de repouso da célula para a transição de início de divisão, né? Ou seja, basicamente, os cromossomos da célula eles vão se condensar, né? Ou seja, o cromossomo ele vai se enrolar, literalmente virar um condensado muito maior de cromossomos, né, de informação genética. Com o tempo, como essa informação genética vai estar condensada, o núcleo ele não vai conseguir alcançar essa informação genética, ou seja, a célula ela não vai conseguir exercer outras atividades senão a divisão celular. Então, o núcleo acaba se desfazendo, porque ele não vai ter sua função ainda, né? Então, o núcleo se desfaz na prófase, certo? E a gente vai ter formação de fibras de fuso. O que são fibras de fuso? São esses fiozinhos aqui pretos que estão sendo criados, que estão saindo dos centríolos, certo? Esses negocinhos amarelos aqui são os centríolos, que são organelas responsáveis pela divisão celular, certo? Então, eles vão criar essas fibras de fuso aqui, que vão movimentar futuramente os cromossomos, certo? E a gente vai ter, ao final da prófase, a carioteca se desfazendo, né? Como eu quero, gente, dividir a célula, eu tenho que tirar a carioteca para poder separar o conteúdo interno, né? Ou seja, o DNA de dentro, os cromossomos de dentro, certo? Então, a carioteca se desfaz ao fim da prófase, ok? Após a prófase, a gente inicia a metáfase, certo? A metáfase, basicamente, os cromossomos vão se movimentar através das fibras de fuso, né? Cada fibra de fuso aqui vai se conectar nos cromossomos, certo? E vão se alinhar aqui no meio da célula, certo? No centro da célula. Esse momento, gente, é muito importante, certo? Esse momento aqui é quando os cromossomos eles estão na forma mais condensada, certo? Aí, se tiver lá no vestibular perguntando para vocês
qual a etapa que eu tenho o maior condensamento, né, dos cromossomos, dos meus cromossomos. Então é na minha metáfase, certo? Quando eles estão fazendo a minha placa equatorial, certo? O que é placa equatorial? Quando os cromossomos estão situados aqui nesse centro da célula, a gente chama de placa equatorial ou placa metafásica, certo? E a gente vai depois, ao final da metáfase, a gente vai ter a duplicação do centrômero. O que é o centrômero? O centrômero é essa bolinha preta aqui que liga os cromossomos, certo? As perninhas do cromossomo são ligadas pelo centrômero. Então, os centrômeros vão se duplicar. Para que eles vão se duplicar? Para a próxima fase, que é a anáfase. Com os cromossomos, com os centrômeros duplicados, né, as minhas fibras de fuso vão basicamente puxar cada perninha de cromossomo. Né? Então, eles vão separar as cromátides irmãs, certo? Tá vendo? Cada uma vai para um lado, cada uma vai para um centríolo, certo? E eles vão se movimentar, se afastar cada vez mais, certo? Então, a anáfase é literalmente só isso. É a separação das cromátides irmãs, né? Separação dos cromossomos, e cada um vai para o seu lado aqui. E a telófase, que é a última etapa, mas não menos importante da divisão celular, né? Da nossa mitose, basicamente ele vai construir de novo o que a prófase quebrou, né? Digamos assim. Então, quando a prófase quebrou a carioteca, a telófase vai fazer a carioteca. O nucleolo que tinha sumido, ele vai refazer, né? Ele vai fazer 2 nucleolos, um em cada lado. Os cromossomos que estavam condensados, eles vão descondensar, certo? Então, basicamente, a criação, a formação dos núcleos, né, das cariotecas, de novo, é chamada de cariocinese, certo? E quando eu separo em duas, né, essa etapa aqui, essa curvatura que está sendo feita para separar as duas células, ela é chamada de citocinese, certo? É quando eu crio um anel contrátil, certo? Quando eu vou meio que comprimindo esse meio da célula até elas conseguirem virar duas células diferentes, certo? Vai ser comprimido aqui até conseguir, de fato, separar as duas células. Isso é chamado de citocinese. E isso tudo acontece na telófase, certo? Acabou a telófase, eu tenho minhas duas células assim, duas células idênticas à minha célula primária. Então, acabou a mitose. Vamos ver só um videozinho aqui de mitose para vocês verem como é que acontece de fato, certo? Deixa eu tirar o som, não tem problema. Pronto, ó, desfez a carioteca, né? A gente viu aqui que desfez a carioteca, a nossa famosa prófase, né? Desfez a carioteca. Centríolos vão se posicionando, os cromossomos estão se condensando, vão formar aqui, ó, a linha equatorial, né? As linhas de fuso vão se conectar nos cromossomos e puxou. Beleza, cada um foi para o seu lado. Os cromossomos agora vão se soltar, vão fazer a carioteca de novo, certo? E vai se dividir a célula fazendo a citocinese. Beleza, pessoal? Agora a gente tem uma imagenzinha real, né? Isso aqui é uma divisão real de uma célula, ok? E basicamente é isso. Então é isso que vai acontecer, são essas etapas que vai acontecer. Como a gente está vendo, é um processo contínuo, certo, gente? É um processo contínuo, não tem essas etapas divididas de fato. A gente dividiu para virar mais didático, né? A biologia dividiu para virar mais didático. Mas ela é um processo contínuo que não para, certo? Ok, então vamos lá. Agora a gente vai falar da meiose. Gente, a meiose ela é o tipo de divisão celular para formar os nossos gametas, né? Seja masculino, seja feminino, ok? Então, basicamente, é o tipo de divisão celular onde eu vou ter uma célula-mãe que vai formar 4 células-filhas, certo? Só que cada célula-filha vai ter metade do código genético da mãe, né? Da célula-mãe aqui. A meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2, certo? A meiose 1 é chamada de reducional, porque eu vou reduzir o código genético dela, né? Eu vou ter uma célula 2N que vai virar uma célula N, e eu vou ter uma meiose 2 que vai ser chamada de equacional, que eu vou ter uma célula N que vai se dividir em duas células N, né? Ou seja, duas células N vão se dividir em 4 células N. Ok, pessoal? Então vai ter meiose 1 e meiose 2, ok? Como a gente falou, a meiose é a divisão celular para a formação de gametas, certo? Basicamente, as etapas são as mesmas, certo? As mesmas da mitose. Só vão ter algumas diferençazinhas que a gente vai ver aqui, ó. A primeira diferença vai acontecer na prófase 1 da meiose 1, certo? Então, na prófase 1, a gente vai ter também a condensação dos cromossomos, assim como na mitose, só que aqui vai acontecer o crossing over. O que é o crossing over? É quando eu vou ter os meus cromossomos duplicados, eles vão encostar um no outro, né? E uma parte desse cromossomo vai para esse, e uma parte desse cromossomo vai para esse. Eles vão se permutar,
certo? É como se eles perdessem, eles trocassem de perninha, trocassem de bracinho, certo? Eles vão trocar uma parte com o outro. Para que isso, Nathan? Para aumentar a variabilidade genética, certo? Variabilidade genética é uma das características mais importantes da reprodução sexuada. Então, vale lembrar que crossing over aumenta a variabilidade genética e ele acontece na prófase 1, certo? Não esqueçam disso. É uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento de todas as espécies, certo? Que fazem reprodução sexuada. Show? Então, vamos lá. Tem as formações da fibra de fuso, como acontecia lá na mitose também, e a carioteca se desfaz como se fazia na mitose também. Então, a única diferença dessa etapa da prófase 1 para a prófase da mitose é o crossing over, certo? Assim como acontece na metáfase 1, certo? Também acontece na metáfase da mitose, né? Todas as etapas são iguais, ok? Então, tudo vai se repetir, vai ter a formação aqui da minha placa equatorial, né? Qual é a diferença que eu vou ter? Agora, eu não tenho mais um cromossomo para 2 centríolos. Eu tenho agora 2 cromossomos para 2 centríolos, certo? Os cromossomos eles vão se alocar em pares, certo? Ou seja, a placa equatorial vai ser feita por pares de cromossomos, ok? Não é mais por um cromossomo só. Então, eu vou ter, depois da metáfase, a minha anáfase, que é a separação, né, dos cromossomos. Só que antes, o que eu separava metade de um cromossomo para cada lado, agora eu separo um cromossomo inteiro, certo? Então, cada cromossomo aqui vai para um lado, ok? Então, eu vou separar os cromossomos homólogos. O que é que são cromossomos homólogos? São os cromossomos que são pares, certo? Esses cromossomos juntinhos aqui, ok? E eles vão, além de se separar, cada um ir para um lado da célula, né? Para um hemisfério da célula. Depois da anáfase 1, tem a telófase 1, que basicamente acontece exatamente igual como a telófase da mitose, certo? Que refaz a carioteca, certo? Basicamente vai ter esse anel contrátil aqui que vai fazer a citocinese, né? Lembram? Que vai dividir a célula em duas, ok? E depois vai ser descondensados os cromossomos aqui, né? Os cromossomos que estavam condensados vão se descondensar e vão refazer o nucleolo, né? E vão sobreviver normalmente depois. Depois que isso acontece, depois que eu separei as minhas duas células, eu vou entrar em outro processo de divisão celular, que é a meiose 2, certo? Ainda é a meiose, só que agora com duas células, certo? Como é que funciona a meiose 2? Na minha prófase 2 vai acontecer a mesma coisa. Condensação de cromossomos, né? Formação de fibras de fuso pelos centríolos, certo? E a carioteca vai se desfazer, exatamente como a prófase da mitose, ok? Então, aqui é como se a meiose 2, gente, sempre pensem nisso. A meiose 2 é como se fosse uma mitose normal, certo? A diferença é que na minha meiose 2, a minha célula vai ter apenas o código genético de N, certo? Vai ser uma célula diploide. Já vai ser uma célula haploide, certo? Na minha meiose 2, no início da minha meiose 2. Então, pronto. Depois da prófase, eu vou ter a metáfase, certo? Na minha metáfase aqui eu vou ter mais condensamento dos cromossomos, certo? E eles vão se posicionar no centro da célula, né? Na placa equatorial aqui, ok? E vão duplicar os centrômeros, né? Os centrômeros aqui. Como eu não tenho mais cromossomos homólogos aqui, eu vou ter que realmente partir em dois cada cromossomo, né? Que vai acontecer na minha anáfase. Vou partir no meio e cada um vai para o seu lado, certo? Lembrando que isso vai estar acontecendo simultaneamente, né? Duas células vão estar fazendo isso simultaneamente, ok? E vai ter o movimento das cromátides irmãs para cada lado, né? Para cada centro. E na telófase, para terminar, eu vou ter a formação do anel contrátil, né? Vou ter a reaparição da minha carioteca, vou ter a reformação do meu centríolo, né? Do meu nucleolo, do meu nucleolo. E eu vou ter basicamente o descondensamento dos cromossomos, certo? Então eu vou ter aqui 4 célulazinhas haploides, certo? 4 ou espermatozoides ou 4 óvulos, certo, gente? Então aqui a gente vai ter um videozinho da meiose, só para deixar mais claro. Vamos lá. Pronto. Basicamente a gente vai ter aqui o condensamento dos cromossomos, certo? Vão se condensando. E vai acontecer o quê? O crossing over, né? Então a gente já chegou aqui na minha mitose 1, na minha meiose 1, na minha prófase 1, né? Na minha prófase 1, tá aqui os meus cromossomos homólogos, vão sofrer crossing over, né? Vão se dividir aqui, vão trocar de código genético, certo? Aí trocaram de código genético, vamos esperar aí o videozinho ajudar. Trocaram de código genético, né? Então, depois que trocam de
código genético, o crossing over foi feito, certo? Então já tem uma mistura aqui de código genético. Aí começa a minha meiose 1, certo? Minha meiose 1, eu vou ter os pares dos cromossomos agora, certo? Os pares do cromossomo vão se posicionar ao meio, se posicionaram ao meio, agora vão estar na metáfase, e agora vão para a anáfase para se dividir. Chegou na anáfase, se dividiram, né? Aí, após se dividirem, começa a telófase, né? O anel aqui contrátil vai separar essa célula em duas células, né? E essas duas células vão continuar a divisão celular, né? Vão para a meiose 2 agora, que vai acontecer exatamente igual a uma mitose, né? Vou pegar, posicionar o centro de cada hemisfério, vou posicionar ao centro os meus cromossomos, né? Quando eles estão posicionados ao centro, eu vou dividir cada cromátide irmã para um lado e terminou minha metáfase, né? Minha anáfase, na verdade. Agora fez a carioteca de novo, ok? Já é a telófase, pronto. O anel contrário separou 4 células aqui, né? Então podem ser 4 espermatozoides aqui sendo gerados, né? 4 gametazinhos, certo, pessoal? Então, é isso a aulinha de hoje. A gente detalhou bem direitinho cada etapa. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma recomendação, alguma coisa, vocês podem comentar aqui embaixo, certo? Quero muito que vocês deem like nesse vídeo, por favor. Compartilhem com um amigo de vocês. Quanto mais vocês compartilharem conhecimento, melhor para todo mundo, né? O Brasil precisa disso, o mundo precisa disso. Quanto mais estudos, melhor para todo mundo. E é isso, pessoal. Continuem se esforçando, continuem estudando bastante, certo? E a gente quer isso de vocês, quer que vocês tenham um futuro melhor e tenham só sucesso na vida de vocês. Muito obrigado por tudo, pessoal. Um beijo, um abraço, um queijo, amasso e até a próxima aula.